Eu queria convidar para conversar comigo também Paulo Demoro, né, especialista, pesquisador, né, professor, que exatamente o Paulo trabalha bastante com a questão da semiótica, da questão dos conflitos sociais, né, e ele está, neste momento, o Paulo inclusive fez nas redes sociais uma avaliação super interessante a respeito do impacto dessa campanha 6 para 1, que, como a gente falou, tomou as redes sociais nesse domingo. Paulo, boa tarde, obrigado pela presença aqui. E eu já te jogo fazendo uma pergunta, né? Essa campanha ganhou tração. Na sua opinião, por quê? Boa tarde aos ouvintes do UOL. Ganhou tração porque ela trata de um assunto crucial dos nossos dias, que é a questão do trabalho e do tempo que se gasta trabalhando e do tempo que sobra para a vida, que é muito pouco, né? Então, é uma pauta muito concreta, né, que trata das questões muitas vezes desumanas, né? Esse termo está justamente sendo utilizado, né, desumano, para promover a PEC que vocês acabam de comentar aqui nas redes, né? E promover ao mesmo tempo um cenário utópico, eu diria, mas que é muito também tangível, de vida melhor, mais digna para as pessoas. Então, juntando essas duas pontes, esse, digamos, engajamento contra o atual estado de coisas e esse cenário, digamos assim, esse engajamento a favor para alguma coisa, para uma vida melhor, mais digna, ela tem se afirmado, né? É uma pauta muito mobilizadora. E até o seguinte, como o Paulo ele é pesquisador, só para o pessoal entender, né, até porque que a gente também trouxe o Paulo para conversar com a gente, o Paulo é doutor em semiótica, né, na Universidade de Bolonha, na Itália, né, e também em semiótica e linguística geral na Universidade de São Paulo, é professor do programa de pós-graduação em letras, tá, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né. Então, e o interessante, pensando simbolicamente, toda essa discussão levantada pela campanha, muita gente está fazendo uma conexão com isso, com o debate que está sendo travado após o resultado das eleições municipais, da Uhum. esquerda ter que repensar e reinventar o seu próprio discurso para atingir a classe trabalhadora que vai avançando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para grupos conservadores, né, aderindo a discursos conservadores. Como é que você faz o paralelo nesse sentido? Olha, na verdade, é um tema muito interessante porque a escala 6 para 1 e todo o debate que tem sido travado em torno desse tema, né? E o fato de um senador como Ricky Azevedo ter sido eleito no Rio de Janeiro com essa pauta, fazendo campanha no trem, é significativo da disputa dos conflitos simbólicos, né? A gente pode usar esse termos, que estão sendo travados entre esquerda e direita, extrema-direita, enfim. E normalmente, nos últimos tempos, a eleição norte-americana, mas também as eleições municipais aqui em São Paulo, por exemplo, e não só, foram um exemplo disso, né? De como o trabalho tem sido esse grande território de conflito, de disputa entre os dois polos, né, da política contemporânea. E com a afirmação da escala 6 por 1, dessa pauta, né, tão concreta, pela primeira vez, há um bom tempo, né, a esquerda tem conseguido se reapropriar de uma pauta como aquela do trabalho, e não só do trabalho, eu vou falar depois de outras coisas, né, se a gente tiver um tempinho a mais, né, que foi uma prerrogativa, foi sendo apropriada pelo campo da extrema-direita, a partir de um ponto de vista outro, né, por exemplo, pelo Marçal, né, que se dirigia, assim como havia feito no tempo passado o próprio Bolsonaro, mas como tem feito Trump e o Partido Republicano agora na eleição norte-americana, para trabalhadores de um novo cenário, né? Por exemplo, o mundo do assim chamado empreendedorismo digital, etc., enfim, que trabalham, como a gente sabe, em condições completamente desumanas, né? Então, disputar, trazer a partir de uma crítica para algo tão concreto que afeta milhões de pessoas, né? E falar de trabalho a partir dessa perspectiva outra, né, trazendo o discurso do trabalho para outro campo agora, está dando frutos, né? É uma reapropriação e isso está sendo feito a partir da construção de pontes com outros temas, né? Por exemplo, o tema da vida, vida além do trabalho, né? Isso é diferente, né? Do Não é Marçal uma que, dicotomia vida ou trabalho, ou seja, ninguém está negando exato, o trabalho, ninguém está falando, eu quero ser vagabundo, quero trabalhar. Não, é uma vida
além do trabalho, né? Exato, exatamente. Ou seja, a oposição pertinente não é essa entre vida e trabalho, né? A questão é não quero deixar de trabalhar. Eu quero trabalhar com condições mais dignas, ganhando o mesmo que eu ganho agora, né? Com menos tempo, porque eu preciso ter uma vida, eu quero ter uma vida. E aí outro tema central que é o tema do desejo, né? O desejo de vida, dito muito banalmente, né? De poder passar tempo com a família. Outro tema, né? Que está sendo explorado também pela campanha da PEC, né, que está sendo promovida agora, que é justamente, né, outro tema central no debate e da propaganda da extrema-direita, que é a família, né? Quero passar mais tempo com a família, portanto, eu quero uma escala outra, que não seja essa da escala 6:1, para passar mais tempo com a minha família, é isso, né? É disso que a gente está discutindo. E com relação, até para nosso tempo está correndo aqui, a gente tem mais tempo para uma pergunta. Você estava Claro. falando da questão com relação ao comportamento das eleições, etc. e tal, e tem aquela ideia de resgatar o sonho, né? Sim, Eu lembro que, tipo, a última vez que teve uma grande campanha de mobilização social que acabou chamando a atenção do Congresso foi na campanha com relação à questão da mudança sobre o direito ao aborto, quando entrou aquela história da possibilidade de impedir aborto, dificultar aborto em meninas muito pequenas, né? Toda aquela discussão. E aí aquilo também exato. gerou uma onda de choque, né, sobre isso. Aquilo era um direito que ia ser tirado. Agora é uma questão um pouco diferente, é um direito que pode ser garantido, né? Como, na verdade, orientar isso em torno dessa ideia da busca pelo sonho? O que na verdade, está por trás disso? É só qualidade de vida? Ou também é a possibilidade de participação das pessoas na busca por esse sonho? Alguma coisa em comum? Sim, sem dúvida. Tem todas essas coisas envolvidas, né? Essas que você acaba de mencionar. Bom, em primeiro lugar, tem uma dimensão utópica que também foi sendo apropriada pela extrema-direita recentemente. O Marçal é um exemplo disso em São Paulo, né? Um mundo da prosperidade. O que é a prosperidade, se não um cenário utópico de se dar bem na vida, mas do ponto de vista do Marçal, individualístico, né? Eu me viro e eu vou, enfim, ficar bem sozinho com a minha família. A campanha da escala 6:1 né, transfere esse cenário utópico para um movimento coletivo, né? De novo, é o universo dos trabalhadores, que não são indivíduos, mas são uma coletividade que estão sendo mobilizados, estão se mobilizando para algo, digamos, realmente transformador. E outra coisa, não é um sonho, digamos, descolado da realidade, algo intangível ou extremamente naive, né, vazio. Pelo contrário, é uma projeção de um cenário utópico muito, enfim, simplesmente de uma vida melhor e mais digna, que, enfim, é Uhum. disso que se precisa hoje em dia, né, até para que o mundo continue existindo, pensando até na questão climática, por exemplo, poderíamos fazer um paralelo interessante a respeito disso, mas é um sonho que parte a partir de um dado muito concreto, de uma realidade extremamente concreta, que é aquela que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu trabalho Uhum. 6 dias, descanso um, não tenho tempo de ficar com a minha família, não tenho tempo de ir para o cinema, não tenho tempo de lazer, descanso, e são coisas fundamentais. Uhum.